Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre alguns problemas que a gente tem na ventilação mecânica e como resolver esses problemas, né? Bom, a habilidade, como o Edelon falou, é importante. A gente tem a habilidade técnica, que na realidade é o que a gente aprende quando a gente está na faculdade, é todo aquele conhecimento, aquele conjunto de conhecimentos. Só que, muitas vezes, não adianta eu ter conhecimento, eu tenho que saber como usar aquele conhecimento frente a uma emergência. Não adianta eu saber tudo de ventilação mecânica, tudo de hemodinâmica, se quando eu tenho um paciente grave, eu não sei utilizar. É muito comum a gente ver na UTI a pessoa, aquela pessoa tecnicamente é muito boa, mas olha, para trabalhar em equipe, quando tem emergência, ela amarela, ela trava. Isso é muito comum em UTI, porque a pessoa muitas vezes não sabe utilizar esse conhecimento técnico frente a uma adversidade. Então, quando a gente fala de habilidade não técnica, é o quê? São recursos pessoais, sociais, cognitivos, que complementam a habilidade técnica e contribuem para um desempenho mais seguro e eficiente de determinada tarefa ou problema. Então, por isso que quando a gente vai fazer uma entrevista assim, para alguém trabalhar em uma terapia intensiva, então no hospital, não adianta só uma prova teórica. A prova teórica não mostra nada. Mostra que ele tem um conhecimento técnico bom. Só que a ideia é o quê? Fazer uma série de análises posteriores antes de contratar a pessoa, para ver qual que é o perfil psiquiátrico do cara, como que ele lida com alguma urgência. Tem que saber tudo isso aí. Que é muito comum ter que mandar embora algum sujeito do hospital falando, pô, você tecnicamente é excelente, só que tem 20 reclamações de diretoria para você. Não sabe trabalhar em equipe, é prepotente, não sabe lidar com urgências, aquela pessoa que nunca chega no horário no plantão. Então tudo isso é levado em conta quando a gente fala habilidade não técnica. Bom, se a gente for pensar em ventilação mecânica, qual que é o grande desafio que a gente tem atualmente, além de ventilar uma sala corretamente, né? São as sincronias. Muito pouca gente dá valor às sincronias de ventilação mecânica, mas vê que a sincronia ela mata. Ela mata, é muito subdiagnosticada. Bom, a ventilação mecânica é a segunda intervenção terapêutica mais utilizada. Ela é imprescindível, porém é totalmente anfisiológico. E a gente brinca que tem que ser utilizado por período de tempo e uma pessoa bem habilitada para evitar as complicações da ventilação mecânica. Bom, mas o que tem de complicação? Além da VILI, né, barotrauma, volutrauma, biotrauma, energy trauma, power trauma, a gente tem a PAV, beleza, induzida, diafragmática, induzida pela ventilação mecânica, e as sincronias, entre outras várias. Então não adianta a gente colocar o sujeito na ventilação mecânica, coloca os parâmetros e acha que está ajudando. Não, pelo contrário, a gente pode estar aumentando a morbidade desse doente e aumentando talvez a mortalidade desse paciente. Então, a gente tem que saber, além de colocar o paciente na ventilação mecânica, não adianta saber só o básico. Tem que saber interpretar o que a gente está fazendo para evitar piorar ainda mais a maior mortalidade do paciente. Bom, lembrando que a gente vai sair de uma respiração com pressão negativa, que é a nossa espontânea, para uma ventilação com pressão positiva, que é quando a gente coloca na ventilação mecânica. Isso faz toda a diferença. Bom, se a gente for pensar, isso é o nosso normal? Isso é fisiológico? Não é totalmente fisiológico. A gente não ventila assim. Quer dizer, a gente vai ter que quebrar um paradigma. Então, como que a gente pode ventilar melhor o paciente? Bom, a gente pensa muito quando coloca na ventilação mecânica e vê a pressão, fluxo, volume, tempo, ou vamos calcular a resistência, a complacência do doente. Tá, muita gente faz isso sem saber para que vai usar. Sem saber como vai utilizar isso para melhorar a mecânica do paciente, melhorar a interação do paciente com o ventilador. Bom, qual seria o jeito fácil que a gente teria para ventilar? O fácil seria entregar o ar da maneira como o paciente deseja. Bom, meu sonho de consumo, só que ele está entubado. Eu não sei como ele deseja receber. Como que é o difícil? É saber qual a maneira que esse paciente deseja para tentar corresponder e fazer o processo mais fisiológico possível. E quando isso aí não ocorre, o que vai ter? A sincronia, paciente ventilador. Tá, então a sincronia é muito comum em UTI, a gente vai ver que a incidência dela é altíssima. Independe do modo ventilatório que eu estou usando, se está pressão controlada, volume controlado, pressão de suporte, ventilação não invasiva, ASV, PAV, todas as modalidades novas, a gente considera o índice de assincronia severa acima de 10% de assincronia, 10% total dos ciclos inspiratórios.
Bom, se a gente for ver esse trabalho daqui, tá meio ruinzinho para ver, mas aqui no canto mostra que a maioria das vezes encontra de 12 até 40% de índice de assincronia na ventilação mecânica. Se a gente for ver aqui na ventilação mecânica na invasiva, é de 25 a 40%, é uma das grandes falhas que tem do suporte ventilatório no invasivo. Na ventilação mecânica invasiva é de 10 a 25% dos casos tem acima de 10% de assincronia. Bom, e o que isso interfere? O que a assincronia interfere no conjunto paciente-ventilador? Ela aumenta a necessidade de sedação. Isso é o que a gente, depois da sala, vai tentar evitar. Tentar usar o menos sedação possível. Que afinal, né, que a gente brinca, né, se o paciente está brigando com o ventilador, a culpa não é dele, a culpa é nossa que não sabe como ventilar esse paciente. Tá, então vai ter aumento do trabalho respiratório, consumo de energia, com fadiga respiratória, um dano muscular, tanto a polineuropatia como a lesão diafragmática induzida pela ventilação mecânica, problemas relacionados à ventilação e perfusão do paciente, vão ter uma hipersuflação dinâmica ao alto PIP e principalmente aumento de tempo de ventilação mecânica, aumento do custo na UTI e até alguns trabalhos além da mortalidade do paciente na UTI por conta da assincronia. Esse trabalho daqui do Epstein mostrando que quando a gente tem um índice de assincronia maior que 10%, tem tempo de ventilação mecânica maior. Nesse outro trabalho daqui do Blunt, mostrando que pode até ter um aumento da mortalidade intra-hospitalar e na UTI por conta da paciente ter mais assincronia. Então a sincronia mata e a gente tem que pensar em assincronia. Se a gente não pensar em assincronia, a gente não vai conseguir resolver o problema. Por quê? A sincronia não dispara alarme muitas vezes. É diferente de você ter uma arritmia na UTI que vai disparar o alarme e você, opa, 160 de frequência, vamos lá, da mildarona, da adenosina. A sincronia não, ela mata devagar. Porque ela não dispara ventilador, só que ela causa um dano no pulmão muito grande que leva ao aumento da mortalidade do doente. Então, o que a gente tem de recomendação na nossa diretriz? Tem que pensar, a sincronia tem que ser buscada ativamente durante a avaliação do paciente de ventilação mecânica. E lembrando que ela geralmente não dispara o alarme. O que é uma coisa, porque a gente vê o paciente está lá, não está disparando alarme, está ventilando 5 ml por quilo de peso, 6 ml por quilo de peso que eu quero. A gente acha tudo bem, mas não, está tudo errado. A gente vai ver o porquê. Tá, qual que é o ideal? O ideal é que o tempo inspiratório do paciente seja igual ao tempo inspiratório do ventilador, para ter uma sincronia paciente-ventilador. Bom, quando isso não acontece, tem a sincronia. Se o tempo inspiratório do paciente é menor que o do ventilador, o ventilador vai continuar mandando ar e o paciente, opa, não quero mais. Eu vou ficar disparando o ventilador, vou ativar a musculatura expiratória dentro da inspiração. Isso é uma sincronia grave, que leva à fadiga muscular. Por outro lado, se o tempo inspiratório neural do paciente for maior que o tempo do ventilador, o ventilador fez a ciclagem, parou de mandar, o paciente continua no tempo respiratório. Ele vai puxar de novo e fazer duplo disparo. Uma das sincronias mais comuns que a gente vê na ventilação mecânica e muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Então tem que pensar para lidar. Bom, a sincronia não é só... Tem que pensar nisso, hein? É um problema bem complexo e para resolver ele tem que pensar as causas dela. Elas podem ser associadas à ventilação? Pode, mas muitas vezes ela é associada ao próprio paciente. Então tem que pensar, bom, o paciente está o drive ativo? Ele está o modo adequado? O modo ventilatório está adequado? Imagina vocês um paciente saindo do pós-operatório, que nem o João fez, e o paciente está acordado numa ventilação controlada. Ele vai ficar brigando com o ventilador. Imagina a gente saindo de uma cirurgia, acordando, a gente quer um fluxo de 90, 100, só que eu deixei lá meu fluxozinho de 60, 50 no ventilador. Eu vou brigar com o ventilador. Eu mesmo, a primeira vez que fui operado do rosto, lá na Escola Paulista, eu arranquei o tubo no pós-operatório. Primeira coisa que eu fiz, acordei, pá, arranquei o tubo. Numa dor na garganta incrível. Na segunda vez já amarraram para não arrancar, mas na primeira não teve jeito. E ver o que? Se não tem distúrbio clínico que possa induzir ou justificar o comportamento drive ventilatório do paciente. O que seriam esses distúrbios? Um drive ventilatório aumentado é muito comum, hipoxemia, hipercapnia, acidose. Talvez no pós-operatório dor e ansiedade vai aumentar, ele vai ficar taquipneico, sem dúvida nenhuma. Ou então aumento da demanda ventilatória, como no caso de sepsis, no caso de trauma, no caso de hipertiroidismo, convulsão. Tudo isso aí tem que ser levado em conta que pode ser a causa da nossa assincronia. E se a gente não pensar nisso, a gente não resolve a sincronia. Bom, como que eu vou identificar? Aí é uma coisa que pouca gente está usando atualmente, que é examinar o doente. É pegar o esteto, avaliar o doente, avaliar o padrão do paciente. Ele está com o padrão paradoxal,
Ele está usando musculatura acessória, dada a musculatura acessória e depois a monitoração gráfica. Então, quando a gente tem que ver tudo isso aqui, avaliar como está o paciente complexo, o paciente ventilador como um todo, ver a musculatura acessória, ver o movimento paradoxal, se está com taquipneia, se está cianótico, tudo isso é importante. Agora, a nível de monitorização, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar as cruzes de ventilador, 99% está aqui. Outra opção, podemos ver a atividade elétrica diafragmática. É bem mais difícil. Podemos ter uma sonda que pode medir o que? A pressão esofagiana. Ali a gente pode ver se tem a sincronia. Podemos usar a bioimpedância elétrica, um modo não invasivo, que dá para ver se o paciente tem a sincronia ou não. Mas, infelizmente, 99% das vezes a gente tem o que? A tela do ventilador. Ela tem uma vantagem. Ela é não invasiva e é fácil de avaliar. Só que ela tem desvantagem muito grande. Depende da expertise de quem está vendo aquela tela. Tá? Depende da expertise do médico, de pensar que ali pode estar tendo alguma alteração, que aquele paciente pode estar se prejudicando por aquela alteração. E com o problema de não ter nada automático, vai falar, olha, isso é uma arritmia, isso é uma arritmia. Não tem alarme para arritmia, para a sincronia, desculpa. Eu não tenho nem alarme para sincronia no ventilador. Eu tenho que olhar, analisar e tomar uma atitude em relação àquilo. Senão piora. Todas as outras a gente tem algum alarme que vai me detectar se tem a sincronia ou não tem no ventilador. E a sincronia, ela pode acontecer em qualquer fase do ciclo. A gente vai ver bem por cima algumas delas, mais importantes, né? Ela pode acontecer em relação ao disparo, o trigger do paciente, auto-PIP. Ela pode acontecer aqui na duração do tempo inspiratório. Ela pode acontecer na ciclagem do paciente. Pode ser precoce, pode ser tardia. Ela pode acontecer também no tempo expiratório, como por exemplo auto-PIP. Então, uma sincronia bem comum é a sincronia de modo. O que a gente nota nisso aqui? Isso aqui é a pressão das vias aéreas, pressão diafragmática, curva de fluxo e pressão e fluxo. O que a gente nota aqui? O paciente faz um esforço importante, ele consegue defragrar um ciclo inspiratório? Não consegue. Só que aqui ele consegue, aqui de novo ele não consegue. Isso aqui são ciclos perdidos. Você vai aumentar o trabalho respiratório, o paciente vai levar o quê? A fadiga respiratória do paciente. Muitas vezes eu não vou conseguir desmamar esse paciente, porque provavelmente aqui tem auto-PIP. Isso está dificultando o paciente disparar o ventilador. Como que a gente vê isso aí? Vai ter uma dissociação clara entre esforço muscular do paciente e o disparo do ventilador. Eu vou ter uma alteração grande na curva de fluxo e de pressão. E quais são os fatores de risco para isso? Paciente DPOC, uma sensibilidade inadequada no ventilador mecânico, paciente com fraqueza, ou então a presença de auto-PIP. Tudo isso vai dificultar o disparo. O que a gente vê nesse vídeo aqui, foi simulado do X-Lang, um simulador. Aqui eu tenho a curva de volume, a curva de fluxo e a curva de pressão. E aqui eu tenho o esforço do paciente. Nota como o esforço do paciente está totalmente aleatório com as curvas. Ele faz um esforço não defraga. Aqui ele faz um esforço, está no final da fase inspiratória. Então ele não consegue defragrar o ciclo. Isso aí leva ao quê? Uma sincronia muito grande. E nota quanto esforço perdido eu tenho aqui. Tudo isso vai levar ao quê? A fadiga muscular e provavelmente esse paciente vai ter que voltar para uma ventilação controlada ou não vai ser feito o desmame desse paciente. Então tem que pensar que esse paciente pode estar fazendo a sincronia. Bom, como que eu vou tratar isso aí? Ajustando a sensibilidade corretamente, a gente vai deixar ele o mais sensível possível para o paciente, evitando o disparo. Ou, às vezes até modificar o tipo de disparo, de pressão por afluxo. Outra coisa, se for auto-PIP, a gente pode tentar titular uma PIP externa de 70% a 85% do auto-PIP para diminuir esse prejuízo do auto-PIP e facilitar o disparo do paciente. Bom, uma outra sincronia muito comum, para mim, é uma das mais comuns que a gente vê no ventilador, o que é? O duplo disparo. E ela, além de ser comum, ela é grave, é uma das mais graves que a gente tem. E por quê? O que seria esse duplo disparo? Seria o que? O tempo inspiratório do paciente está maior que o tempo inspiratório do ventilador. Bom, aqui a gente vê o que? A pressão esofagiana, nota o tempo inspiratório do paciente. E aqui a curva de pressão e de fluxo. O ventilador faz a ciclagem, nota, o paciente ainda está na fase expiratória. O que ele vai fazer? Ele vai puxar e vai liberar um novo ciclo. Só que nota que no segundo ciclo, muitas vezes o volume é maior. A gente tem o que a gente chama de breathtaking, que é empilhamento de ar.
gente faz um volume muito grande. Muita gente acha que está ventilando a 6 ml por quilo, está ventilando 10 ml por quilo. Bom, qual é o prejuízo disso aí? Evolutrauma, biotrauma e uma fadiga muscular muito grande do paciente. Então, a sincronia comum, aqui a gente vê aqui o tempo inspiratório do paciente, esforço do paciente, vê que ele está disparando toda hora uma dupla ciclagem. Aqui, olha o empilhamento de volume que a gente vê, é o tamanho do volume no segundo disparo. Quando a gente coloca isso aí numa bioimpedância, aqui a gente tem a impedância elétrica, a primeira curva é a plesmografia, ou seja, o volume que é feito pela cinta, pela avaliação direta do pulmão. A segunda curva é de pressão, fluxo e volume. Nota aqui quanta sincronia, e olha como fica o volume corrente deles. Se a gente for ver, isso aqui ainda ela tem uma ferramenta que permite o quê? Saber qual que é o índice de assincronia. Nesse caso, 67% dos ciclos tem assincronia. E olha, a gente está dando um volume corrente de 5 ml por quilo, setado no ventilador. Só que olha o que a gente está fazendo na realidade, 10 ml por quilo. Está praticamente o dobro. Imagina ventilar uma SARA assim, que está prejudicando o doente. Com certeza a gente vai ter uma lesão induzida pelo ventilador e vamos ter uma piora do paciente, aumento do tempo de ventilação mecânica e talvez até uma mortalidade do paciente. Bom, como que eu vou corrigir isso aí? Eu tenho tempo inspiratório ventilador muito curto, eu tenho que aumentar o tempo inspiratório. Se eu estiver ventilando em VCV, eu tenho que aumentar esse tempo inspiratório. Como que eu vou fazer isso? Eu posso diminuir um pouquinho o fluxo inspiratório. Se eu estiver ventilando em PCV, eu vou lá, diretamente aumento o tempo inspiratório na setagem do ventilador. Se tiver pressão de suporte, aí eu posso mexer no porcentagem de ciclagem no rise time. Eu posso fazer o quê? Que o rise time seja menor. Eu faço ciclagem mais baixa para poder aumentar um pouquinho o tempo inspiratório do ventilador. Bom, essa é uma sincronia muito comum. Outra delas seria a sincronia de ciclagem, pode ser tardia ou precoce. E aí é essencial a gente saber mexer o quê? Em duas ferramentas da pressão de suporte e da PCV. Uma delas é a porcentagem de ciclagem, ou seja, a pressão de suporte ela é ciclada o quê? A porcentagem de fluxo, de pico de fluxo. Essa porcentagem de pico de fluxo eu posso regular. Ela vem, o ventilador vem setado em 25%, eu posso setar em 40% ou em 10%, depende da condição clínica do sujeito. E eu posso mexer até no rise time, tanto em pressão de suporte como em PCV, ou seja, aquele fluxo inicial de rampa, ele pode ser mais rápido ou mais devagar. Isso a gente vai ver que tem bastante implicação em relação ao tempo expiratório, principalmente na pressão de suporte. Então aqui a gente pega um exemplo prático, um paciente DPOC, enfisematoso. Eu estou ciclando aqui a 25% do pico de fluxo. Bom, olha o tempo expiratório dele, olha o tamanho do tempo expiratório dele. Isso é péssimo para o paciente, porque todo esse ar que entrou vai ter que sair. Com certeza o paciente vai ter autopip, ele vai ter uma fadiga muscular e a gente não vai conseguir esmamar nunca. Por isso que antigamente, quando a gente tinha esse porcentagem de ciclagem fixa, em 25%, a gente falava, pô, mas a gente não consegue desmamar o DPOC do ventilador. Por conta disso, a gente não conseguia mexer na porcentagem de ciclagem. Agora, se a gente não pensar que está acontecendo isso, a gente não consegue resolver. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso aumentar de 25 para 50, por exemplo. Eu passo a porcentagem de ciclagem de 25 para 50, olha o que acontece com o meu tempo expiratório. Diminui o volume corrente. E muitas vezes, quando o tempo expiratório está muito longo, o que vai acontecer aqui? O paciente vai fazer um esforço expiratório no fim da expiração, que ele não quer mais receber ar, ele quer soltar. Então ele faz um esforço expiratório no fim da expiração, que seria isso aqui, ó. Eu estou ciclando a 20%, o paciente vai, o tempo expiratório do ventilador está muito maior do que do paciente, ele quer soltar o ar, então ele faz esforço expiratório. A hora que eu aumento para 45%, eu reduzo isso aqui. Reduzo o esforço do paciente e diminuo essa sincronia paciente-ventilador. Tá, então, o tempo expiratório mecânico do ventilador maior que o tempo neural do paciente. O que quem tem que fazer? Tem que tentar diminuir o tempo expiratório. Se a gente estiver na PCV, a gente vai lá e diminui diretamente na PCV. Se estiver em VCV, eu posso aumentar um pouquinho o fluxo, diminuir o tempo expiratório. Se eu estiver na pressão de suporte, eu posso aumentar a ciclagem de 25 para 40 para 50, ou mexer no rise time também. Uma outra coisa comum é regular de rise time. Ele pode ser alto, se vai querer um fluxo um pouquinho mais alto, ele pode encurtar um pouquinho o tempo expiratório, como por exemplo um DPOC. Ele ser um pouquinho mais lento, como num pulmão duro de SARA, por exemplo.
Nesse caso aqui a gente vê o quê? A gente vê o overshoot. O que é isso aí? O rise time está tão alto que ele passa a pressão pré-determinada, imediatamente a válvula de fluxo fecha. Para tentar o quê? Ela não pode passar aquela pressão pré-determinada, então ela fecha, até novamente, a hora que chega aquela pressão, ela abre normalmente. Então isso aqui sim, porque o rise time está muito alto, tem que baixar um pouquinho ele para diminuir. Aqui para o Massar, olha aqui, o rise time é alto, ele tem um pouquinho de overshoot, a gente vê aqui pela cor de fluxo. A hora que eu baixo o rise time, eu consigo controlar isso aqui. Aqui um rise time alto e aqui um rise time mais lento. Então, se a gente não pensar em tudo isso aí, quando a gente vê a tela do ventilador, a gente não consegue resolver esse tipo de assincronia. Isso aí realmente aumenta muito a mortalidade do paciente. Bom, para finalizar, falar um pouquinho sobre alguns métodos que a gente pode usar, algumas modalidades ventilatórias pode usar para diminuir a sincronia e melhorar a interação paciente-ventilador. Bom, quando a gente fala de sincronia, vem aquele sopa de letrinha que aparece também. Tem mais de 20 métodos que são discos de alça fechada. Para quê? Para melhorar a interação paciente-ventilador. Muitos deles são métodos ancorados no trabalho respiratório do paciente ou no cálculo da complacência e elastância do paciente, que vão diretamente tentando o quê? Dar uma interação maior paciente-ventilador de uma forma mais fisiológica. Bom, separar dois deles, se a gente pudesse fazer uma ventilação espontânea com menos assincronia de disparo, bom, a gente teria o NAVA. O que é o NAVA? É um método neural, de ajuste neural, onde a gente usa o quê? O sinal da própria despolarização diafragmática. A gente coloca uma sonda a nível diafragmático, aquela sonda, na hora de começar a exploração diafragmática, ela já sente e transforma o sinal em microvolt, com algumas adaptações que a gente chama NAVA-GAIN, em centímetros de água. Com isso, quem se beneficia mais? O paciente DPOC, então o paciente tem muita sincronia, que o disparo é muito mais rápido, muito mais fisiológico. Esse é um método interessante para a sincronia. Um outro método, qual poderia ser? Se a gente puder fazer uma ventilação espontânea com estimativa da mecânica e trabalho ventilatório em tempo real. Bom, a gente pode usar o quê? O PAV Plus. O PAV Plus é um modo que visa diminuir a pressão nas vias aéreas em função do esforço do paciente. Então eu fiz um esforço menor, pressão menor, esforço maior, pressão maior. Qual que é o grande segredo dele? Eu não tenho fixação de volume, fluxo, nada. O que eu coloco no ventilador? Eu coloco o calibre do tubo. Por quê? Colocando o calibre do tubo, ele calcula a resistência do sistema. E o próprio ventilador faz umas micropausas inspiratórias, e a hora que ele faz micropausa inspiratória, tem complacência e elastância do paciente. Tendo a complacência, elastância e a resistência, indiretamente eu tenho a PEMUS do paciente. E tendo a PEMUS do paciente, eu tenho o quê? O trabalho global e o trabalho do paciente. E eu consigo distribuir entre o ventilador e o paciente esse trabalho. Como que funciona isso aqui? E a meta principal é sempre melhorar a sincronia permitindo mecânica e trabalho adequado. Aqui a tela de entrada, eu coloco o tubo, tipo de tubo, põe o limite de pressão, o limite de volume e uma porcentagem de suporte que não tem nada a ver com a pressão de suporte. É só quanto o ventilador vai fazer e quanto o paciente vai fazer. Nesse caso, o ventilador faz 75% do trabalho e o paciente faz 25%. O ideal é começar com 50-50. E depois vendo como o paciente fica. Aqui o que é? A micropausa. Quando ele faz essa micropausa, eu tenho a complacência do paciente. Como eu já tenho a resistência pelo calibre do tubo, eu consigo calcular indiretamente a PEMUS e o trabalho ventilatório do global e do paciente. E olha que interessante aqui. Eu posso ver o que é isso aqui. Eu posso ver o PIP em tempo real. Que eu tenho a pressão do alvéolo e a pressão do nosso ventilador, nossa PIP. Posso ver isso aí em tempo real. Bom, como funciona na prática? Eu começo aqui com 50%, 75%. E o que é isso aqui? É o trabalho global. O ideal é manter o trabalho do paciente de 0,3, 0,7. Eu vou baixando minha porcentagem de suporte. A hora que eu baixo para 30%, quer dizer, o ventilador faz só 30%, o paciente faz 70%, ele está pronto para o desmame. Desmama o paciente. Se o paciente estiver ruim, tiver que dar 90% de porcentagem de suporte, é mais fácil passar por uma modalidade controlada, que o paciente não está conseguindo ter o trabalho respiratório adequado. Qual que é a diferença dele para a pressão de suporte? Na pressão de suporte, independente do esforço que eu faço um esforço pequenininho, opa, aquela pressão constante. Se eu seto no meu ventilador 20, vai ser sempre 20, dependendo do esforço que eu faça. Na PAV, não.
Na PAV eu faço um esforço pequeno, vem esforço pequeno. Se faço um esforço maior, ele vem em forma de espelho, vem simétrico. Então é proporcional a resposta em relação ao esforço. Tá, então a recomendação é começar com 50%, um trabalho 0,3, 0,7, com adequado volume, corrente e frequência. Essa seria a outra coisa. Um terceiro modo seria o SV. O SV, com o modo inteiro de SV, o que ele faz? Ele te dá o melhor volume e a melhor frequência, baseado o quê? No seu trabalho respiratório, na sua complacência e na sua elastância. E esse modo interage, o que ele tem? Ele interage porque ele consegue uma saturação periférica de O2. Ele consegue te dar o quê? A melhor FO2 e a melhor PIP. Então você consegue, a gente brinca que até tira o físico da jogada, né? Que ele consegue desde o paciente incontrolada até o paciente espontâneo e te avisa quando vai estubar o paciente. É usado no Hamilton, né? Galileu, né? É usado e é uma modalidade boa também para desmame. Em relação a desmame, tem uns trabalhos muito interessantes. E em relação à sincronia também, porque ele te dá o quê? A melhor frequência com o melhor volume, para um volume minuto estipulado, né? Então são modalidades que faz para diminuir essa sincronia, tal a gravidade da sincronia. Bom, então o que a gente tem que fazer quando encontra uma sincronia? A primeira coisa é auscultar o pulmão, examinar, checar o sinal vital. Depois observar as curvas, pressão, fluxo, volume. Pensar, será que essa sincronia ela é a causa do paciente ou causa do ventilador? Tem que deixar bem claro, tentar descartar todas as causas do paciente. Então, diagnosticar atuar no ventilador, nas causas clínicas, quando indicado, e no esquema de pseudoanalgesia. A gente sabe que atualmente pseudoanalgesia é menos é mais, então sempre utilizar o menos possível. Bom, em último caso, e isso aqui é o que a gente acontece muito, tá? Você pega lá duplo disparo, chega lá, físio, tá brigando com o ventilador. Daí chega lá pro médico, que tá deitadão lá no seu castelo encantado, lá no conforto, né? Doutor, o paciente está brigando com o ventilador. O que ele vai fazer? Ceda o doente. É bom para ele, é bom para a equipe de física, é bom para a equipe de enfermagem, é bom para todo mundo, menos para o paciente, tá? Então, assim, sedar em último caso. Tentar, pelo menos, tem que enfrentar. Tem que enfrentar o problema de frente, colocar ali, ver o que pode mudar. Dá trabalho? Dá. Mas tem que pensar sempre a sincronia para tentar tratar. Tá? Então, a sincronia pode ser fatal, a aparência engana, né? Se não souber reconhecer e conseguir agir. Cuidado, o paciente brigando no ventilador, a culpa é nossa, não dele. Ele, coitado, está lá tentando ser estubado, né? Então, se está brigando no ventilador, né, não é a gente, não é o paciente. A gente que não sabe ventilar ou mudar a ventilação do paciente. Identificar o tipo da sincronia dessa causa é essencial para poder tratar. Resolva a causa, nem sempre você dá a melhor opção, na realidade é a última opção, tá? Usa os recursos da pressão de suporte, Reistein é a postagem de suporte, que muito pouca gente sabe usar. Infelizmente, é uma coisa antiga, mas muito pouca gente sabe como utilizar corretamente. Só se não tiver saída, em último caso, você dá ao paciente, tá? E lembrando os recursos do NAV e PAV, que há 10 anos era uma coisa assim, de Spielberg, né? 10, 15 anos, agora não. Muitos ventiladores, o Bennett tem PAV, o Maquet tem lá o NAVA com a sonda, o Hamilton tem o SV, todos eles têm algum recurso para tentar melhorar a sincronia paciente-ventilador, tá? E não esquecendo que a sincronia mata, tá? Importante, né? Obrigado.